Eu tô aqui porque a gente tem que errar, e eu errei. E ao errar a gente tem que aprender com os erros, refletir sobre eles. E refletir sobre os erros ajuda a gente a melhorar. Hoje, fechando no momento do CBN Maringá primeira edição, eu usei um texto que é divulgado nas redes sociais, na internet, como sendo um texto de Albert Einstein. Afinal de contas, o físico germânico é a figura. Mas o que me encantou muito foi o texto falando sobre crise, superação, de como é na crise que a gente fica mais inventivo, constrói saídas e soluções. A humanidade realmente melhora na crise. E a gente também aprende com os erros. Depois, através de um amigo meu, Vitor Simeão, jornalista, ele mandou para mim e falou assim: Gilson, aquele texto que você lê do jornal não é do Einstein. Eu pensei, mas de quem é? É do Maurício Góes, que nasceu no Rio de Janeiro, ele é consultor, palestrante, educador, conferencista, e ele tem inclusive no site dele, que é mauriciogoes.com.br, você pode conferir lá, uma espécie de reclamação e ao mesmo tempo uma explicação do porquê que o texto dele ficou notório, exatamente porque alguém em algum momento, em 2009, quando ele falava da bolha imobiliária, da crise, quando ele produziu esse texto, alguém deve ter comprado a obra dele, o livro, e pego o trecho, que é exatamente esse texto que eu li dizendo que era do Einstein, e divulgado nas redes sociais. E por ser do Einstein, o texto chegou onde chegou, em vários países. E o Góes faz lá a sua análise muito bem feita, inclusive, mostrando que, como um texto bom, muito bem produzido, bastante coerente, como o dele, só ganha notoriedade porque alguém que é famoso assina. E aí vem o erro. Eu errei. E quero retratar, inclusive, amanhã devo fazer isso no CBN Maringá primeira edição e também pretendo fazer um comentário sobre aquilo que me fez refletir estar aqui com você agora, que é como a gente sequestra ideias e as ideias que se deixam sequestrar. Como tem gente muito competente por aí, que está no anonimato, ou que não é famoso, que produziu muita coisa boa, mas porque não é alguém muito importante, uma celebridade, um grande pensador, um grande cientista, como é o caso de Einstein, não ganha notoriedade em suas ideias. Fico imaginando que muito do que a gente chama de criatividade anda por aí, esquecido, perdido, no anonimato, e a gente não é capaz de reconhecer no dia a dia essas pessoas pelo conteúdo que elas têm. O quanto que a gente reconhece as pessoas pela fama que a pessoa tem. E tem gente que tem fama de não trazer nada de bom, e tem pessoas que mesmo falando coisa ruim, fica boa porque é ele quem disse. No meu caso, eu errei a autoria do texto, mas amei o texto. E agora quero reconhecer o autor, mas não quero perder a ideia que o texto do Góes, que disse ser do Einstein, é um texto que fala sobre a crise como um momento em que a humanidade constrói e se reconstrói. Realmente, a angústia, segundo o Sartre, e a angústia é uma discussão que o Sartre faz muito, é o que faz o ser humano avançar, melhorar, se construir, deixar de ser um ser em si e passar a ser um ser para si. Aqui fica a reflexão: quantas pessoas boas de bons conteúdos que estão ao nosso lado às vezes passam despercebidos e em muitos casos nos colocam grandes ideias, mas que a gente deixa no descaso porque não é famoso. Lamentável. Meu perdão a Maurício Góes. Conheci ele através de um texto que Einstein assina e principalmente a preocupação de um amigo, Vitor Simeão, que me mandou esse esclarecimento. E veja, já tinha recebido esse texto de duas pessoas, uma delas também jornalista que trabalha junto comigo, pessoa de confiança, com um trabalho muito competente, que não faz do trabalho dela incompetente porque ela me indicou esse texto, supostamente do Einstein, mas que é do Maurício Góes. A ideia é fantástica, a ideia está correta, a gente se supera na crise, mas o autor não é o Einstein, é Maurício Góes, que merece todo o nosso reconhecimento. Procure reconhecer mais as pessoas que estão ao seu lado. Às vezes a gente não dá valor nelas, consideramos que elas não têm muita notoriedade, às vezes não têm um currículo, às vezes não são pessoas famosas. Para que parar para pensar no que elas falam? E às vezes elas falam coisas muito mais inteligentes que muitos gênios por aí, sem desmerecer Einstein, um gênio que por si só a humanidade reconhece. Mas Maurício Góes produziu um excelente texto, merece parabéns também. Tem muita gente do seu lado que também merece parabéns e a gente não para dar os parabéns e reconhecer a competência dessas pessoas.